Bem, pessoal, mais uma vez aí, boa noite para todos. Estamos aqui hoje para a aula de Introdução à Segurança da Informação, da turma do turno da noite da unidade Recreio. Então, só deixando registrado aqui no vídeo, né, que a gente está fazendo essa aula eventualmente hoje pelo Teams, por eu não conseguir estar aí presencialmente para conversar com vocês hoje, mas a nossa aula é presencial, tá ok? Para os alunos que forem entrar depois não ter nenhum tipo de confusão. É, A gente, na semana passada, eu conversei com vocês da nossa maratona, né, de saber educação, que já está acontecendo, e ela termina na sexta-feira da semana que vem. Então, o que eu fiz? Como a gente tem um tempo pequeno para poder fazer todo esse acesso, eu optei por distribuir para vocês, está dentro do material aqui no Teams, os slides que a gente usa quanto instrutor desses cursos, né? Eu distribuí para vocês para facilitar. Quem não conseguir fazer a leitura de tudo, ou já tiver algum conhecimento básico de segurança, pode utilizar esses slides que estão aí e ajuda para vocês poderem estudar, se preparar para as provas de cada módulo. Só lembrando no vídeo que cada módulo desse, você pode fazer a prova mais de uma vez. A ideia é que a gente consiga chegar a 70% de acerto ou mais. E a prova do exame final, vocês só podem fazer uma única vez. Então, tem que se preparar bem para fazer essa última prova. Vai fazendo de capítulo. Se quiser fazer até mais de uma vez, pode fazer, porque ela troca as questões de vez em quando. Então, vocês vão vendo variações dessas questões. E assim, como eu disse para vocês, o conteúdo do curso está previsto para 6 horas. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em 6 horas vocês consomem todo o conteúdo que está aí. Então é bem tranquilo. Acho que dá para todo mundo fazer até domingo da semana que vem. Não é domingo agora, não. Domingo da semana que vem. E isso aí tem dois pontos assim que estão relacionados com esse curso. Um deles, que é a possibilidade de certificação para vocês, e o outro, que é do nosso LTD, da unidade, que é o Laboratório de Transformação Digital. É a primeira tarefa do laboratório. Então, provavelmente o professor Calinho já passou a informação para vocês sobre isso. Eu também coloquei no nosso grupo lá do WhatsApp, para que todos possam participar. Então, quanto maior o número de alunos participando, melhor para a instituição, né? Por conta até dessa parceria aí com a Cisco, né? Então, assim, é interessante que todos vocês participem. Todos que puderem participar aí, participem. E a gente tem uma outra coisa importante com relação a essa. Ah, Mariana, você não está? Eu vou colocar o QR Code aqui daqui a pouco. Vocês estão falando do grupo de WhatsApp, ou o grupo daqui da maratona. Eu tenho um grupo do WhatsApp, eu como coordenador tenho um grupo do WhatsApp onde eu tenho praticamente quase todos os alunos, onde eu passo mensagem, onde as pessoas normalmente ficam sabendo aí das novidades. Eu acho que o Nicolas também não está, porque não, você não teria recebido hoje. O da Mariane também não, o José também não. Eu vou mandar o QR Code daqui a pouco para vocês, aqui pelo chat, vocês leem no celular, já entra no grupo direto, ok? Daqui a pouco eu mando para vocês aí. Então, como eu estava falando, quem fez a inscrição aí na maratona, que já fez, tem que colocar a evidência lá naquele formulário que eu coloquei lá no grupo. Eu vou colocar também o QR Code aqui. Então, vou mostrar para vocês o que tem que ser feito para ficar registrado aqui no vídeo para os colegas que depois forem ver, tá ok? Então, antes de eu compartilhar a tela, deixa eu só fazer isso aqui para eu poder mostrar para vocês. Guarda aí um instantinho. Para entrar aqui no meu e-mail, que aí eu mostro direto a vocês onde é que vocês vão buscar essa informação. Enquanto isso, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, só não estou conseguindo ver o chat. Aí não adianta mandar pelo chat. Mas se quiser abrir o microfone para perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Enquanto estou fazendo aqui, eu vou respondendo vocês.
errada. Entrou a conta errada. Agora está na conta certa. Peraí. Deixa eu achar aqui uma coisa. Tem alguém pedindo aí para entrar? Tem, peraí, deixa eu botar aqui.
Eu já estou terminando aqui, só mais um minutinho. Porque o e-mail tinha passado para vocês pelo WhatsApp. Aqui. Olha, eu coloquei o QR Code aí no chat aí para vocês. Deixa eu ver aqui se vai. Deixa eu ver aqui. Isso aí é o de vocês. Então, olha só. Quando você clicar nesse WhatsApp, não, nesse link que está aí do QR Code que eu mandei para vocês, deixa eu pegar aqui no meu e-mail. Eu vou abrir a tela aqui e vou mostrar para vocês. Espera aí. É isso aqui. Cara, eu acho que está errado isso. Vai ter que ser por esse QR Code mesmo. O link que está aí, eu acho que está errado, cara. Deixa eu fazer aqui uma coisa, peraí. Deixa eu mandar para vocês por outro lugar. Olha assim. Espera que eu vou pegar, vou botar o link aí embaixo dessa foto, para quem não conseguir pegar pelo celular, pode pegar pelo link também. Aqui, vou colocar ele aqui na mensagem. É a mesma coisa do que esse QR Code. Aí eu vou abrir aqui o formulário só para vocês poderem ver. Deixa eu. Ah, já está aqui a tela principal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó, esse formulário que está aparecendo aí, me diz só se vocês estão enxergando o formulário aí. Um Forms do Google. Vocês estão vivos? Estão me ouvindo? Tá tudo certinho, professor. Ah, então beleza. Só para eu saber se não caiu a conexão aqui com vocês. Quando vocês ficam mudos, assim, eu nunca sei. Então vamos lá. Esse formulário aqui é bem simples. É o que vocês vão ter que fazer quem fez já a inscrição, tá ok? Vocês vão entrar aqui, ó. Matrícula, nome completo, qual é o curso de vocês, qual é o período que vocês estão. E aqui embaixo, ó, tá vendo? Adicionar um arquivo. Aqui a gente tem que botar uma evidência de que vocês estão matriculados, para o pessoal da auditoria poder ver que vocês se inscreveram nisso aqui. Na verdade, não é nem auditoria da instituição, é que isso fica armazenado, que quando vier, por exemplo, a visita do MEC, a gente tem que ter uma comprovação de que vocês fizeram esse curso, que vocês participaram disso através de uma oferta da própria instituição. Então, a ideia é que vocês coloquem essas evidências aqui. Que evidência vai ser essa? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou entrar aqui no meu e-mail, esse aqui? Isso. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu criei uma conta para mim, para poder receber esse e-mail. Então, o e-mail que a gente recebe é esse aqui, ó, que vocês provavelmente receberam também. É o que vocês vão ter que colocar a evidência lá. Tá vendo ele aqui, ó? Cisco Network Academy, notícias empolgantes. André, você foi adicionado, né, numa turma de introdução à cibersegurança da Estácio. Então, é essa telinha daqui que vocês vão ter que printar. Ó. Vou até selecionar ela aqui para vocês poderem ver. Ó. É essa daqui. Isso aqui. Vocês têm que printar isso daqui para colocar. Aí salva como uma imagem
e depois que preencher aquele formulário lá, vocês anexam isso no formulário, ok? Para a gente garantir de que todo mundo que está fazendo tem uma evidência lá, como é que se diz? Indicando que vocês fizeram aí a inscrição. Tá legal? Vê se ficou claro aí, se ficou alguma dúvida. Alguém quer tirar alguma pergunta? Tirar alguma dúvida, melhor dizendo? Diga, Luan, vi que você levantou a mão aqui. Professor, boa noite. Boa O noite. senhor vai liberar o link desse curso pra gente? É porque, como é minha primeira aula com o senhor, Ah, eu tô meio peraí, já vou botar perdido aqui ainda. agora. Ah, show, beleza. Vou botar agora. Tinha esquecido de que tinha gente aí pela primeira vez hoje. Peraí, onde é que ele está? Acho que está aqui, peraí. Essa mensagem aqui. Se você já tiver conta na Cisco, pode usar a. Botei aí pelo chat. Você pode utilizar a conta que você já tem. Não, 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 não pode, não pode. A não ser que você já tenha alguma conta com o e-mail acadêmico. Nesse caso aqui, tem que fazer com o e-mail acadêmico. Depois, para a minha disciplina, eu já até conversei com o pessoal, nós vamos fazer uma outra conta com o e-mail pessoal de vocês. Aí, quem tiver pode utilizar, e quem não tiver, a gente cria uma conta lá. Mas essa aqui tem que ser com aquele e-mail. Matrícula, ó, vou escrever aqui, ó, matrícula, arroba, alunos.estácio.br. Esse é o e-mail que vocês têm que utilizar lá. O número de matrícula de vocês, arroba alunos no momento da inscrição para essa maratona. Que é para vocês poderem concorrer aos benefícios depois do curso, tem que estar com a matrícula institucional. Tá legal? Sobre inscrição na maratona, preenchimento de formulário, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tranquilo? Vamos lá. Nenhum. Beleza. Então, eu vou compartilhar a tela de novo com vocês aqui, só para vocês acompanharem onde é que vocês vão ter acesso ao nosso material. A máquina está lenta para caramba. Aqui. Estão enxergando meu Teams aqui, ó, meu calendário do Teams? Está aparecendo aí para vocês? Sim ou não? Sim, tá aparecendo. Sim? Beleza. Então, aqui, ó. Como vocês vão pegar o material que eu vou falar para vocês daqui a pouco aqui? Ó. Vocês vão entrar em equipes, nessa barra lateral esquerda aqui. Em equipes, vocês vão justamente nesse, ó, introdução à segurança. Provavelmente vai aparecer uma ou duas aqui para vocês aqui. Não sei quantos professores criaram equipe no Teams com vocês, mas vai aparecer. Entrou, veja que tem aqui em cima postagens e compartilhado. Vocês vão ver aqui compartilhado. E compartilhado, está vendo aqui, ó, material de aula. Dentro do material de aula, por enquanto, a gente tem os slides dos 5 módulos. Estão vendo aqui? Que vocês podem pegar por aqui. Eu vou fazer até o seguinte, vou mandar aqui pelo Teams também agora, aqui pelo chat do nosso encontro, que aí também fica disponível ali uma forma, de repente, mais rápida para vocês poderem pegar. Nesses 5 módulos aqui, nesses 5 conjuntos de slides dos 5 módulos, tem todo o conteúdo do curso, só que ele está mais resumido. É o que eu uso normalmente para poder dar aula. Então, eu vou dar uma passada com vocês aqui rapidinho nesses conteúdos, só para ver se fica alguma dúvida, outra. E depois o ideal é o quê? Pegar cada módulo desse, dar uma lida com calma e se preparar para fazer essa prova. Aqui está de forma resumida. Mas se você não se sentir muito seguro ou surgir alguma dúvida, aí se reporta ao material para poder pegar o conteúdo mais completo. Tá legal? Então, deixa eu só colocar isso aqui para vocês. Todo mundo acompanhou aí, entendeu? Onde é que está? Tranquilo? Então, deixa eu fechar aqui o compartilhamento de novo. Vou mandar os arquivos aqui pelo chat para vocês.
Mutado, professor. É que eu fui tossir, aí eu fechei o microfone. Eu estou conseguindo aqui adicionar arquivo. Estranho. Será que eles mudaram isso? Agora não pode mais adicionar anexo? Não está aparecendo mesmo a opção de anexar nada, não. Deixa eu ver se tem controles aqui. Não está aparecendo mais a opção para eu mandar por aqui, não. Mas não tem problema, não. Está aqui dentro do Teams. Eu mostrei ali o passo a passo por onde vocês vão pegar esses slides que estão ali. Então, a partir de agora, eu vou abrir os slides para a gente poder conversar um pouquinho sobre cada um deles. Que aí eu vou tentar focar assim, nos pontos principais de cada um, que é o que vocês vão precisar estudar ou tirar alguma dúvida, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o do módulo 1. A gente passa bem rapidinho aqui, só para vocês poderem tirar uma dúvida ou outra, tá ok? Deixa eu compartilhar a tela. Aí, a partir de agora, depois que eu compartilhar a tela com vocês, eu já não consigo mais ver o chat, tá? Aí, caso vocês precisem falar alguma coisa, quem está sem microfone pode mandar pelo chat, e quem está com o microfone, só me avisa, ó, Sobral, mandaram alguma coisa no chat, que aí eu vou lá no chat e consigo enxergar. Tá legal? Combinado? Pode ser assim? Vocês estão com um atraso muito grande aí para responder aí, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Então tá bom. Então vamos lá. Então tá aqui, o primeira sequência de slide é uma introdução à cibersegurança. Eu acredito que seja assim, bem tranquilo, né, para vocês poderem passar aí esse conteúdo. Mesmo quem está começando agora, está fazendo essa disciplina como disciplina de primeiro período, né? Então acho que dá para a gente acompanhar tranquilo. Ó, vê aí que tem alguém que está com o microfone aberto, hein? Então, o que ele fala nesse primeiro módulo sobre o mundo de cibersegurança, fala sobre dados organizacionais, o que pode ser roubado, os tipos de invasores cibernéticos. Ele bota aqui um exemplo de guerra cibernética no final, que ele fala até sobre o conceito de criptomoeda, né? Fala aqui sobre o mundo, o que é cibersegurança. Então, na verdade, ele está falando de um ambiente hoje que cresceu muito, né? Que é a nossa rede de interconexão, a internet, onde a gente tem pessoas ligadas a organizações, órgãos governamentais, e todas essas precisam ter uma preocupação com seus dados, né? Que estão ligados aí nesse tipo de ambiente. Ele fala de identidade offline e identidade online. A identidade offline são nossos dados mesmo, que estão armazenados ou que a gente tem como identificação, que a gente precisa ter um certo cuidado, né? Não é só o que está na rede que a gente precisa cuidar, a gente precisa ter cuidado também com os nossos documentos, fotos, alguma coisa que possa ser usada de forma errada. E as identidades online, tudo que a gente coloca na rede e que pode ser utilizado, principalmente hoje com ferramentas de IA que podem criar alguma coisa, né? Elaborar alguma coisa, utilizando sua identidade, sua foto, sua voz, né? Algum tipo de áudio. Então, temos que ter um certo cuidado com isso, que, na maioria das vezes,
nem todos têm, principalmente quando a gente fala de redes sociais, né? Ele fala aqui dos nossos dados que precisam ser tratados de forma sigilosa. Ele fala aqui de registros médicos, registro de educação, registro de empregos e financeiros. Normalmente o pessoal pensa assim, Sobral, mas por que meu registro médico precisa ter toda essa segurança? Que é a partir de um registro médico seu, que o médico tem todo o seu acompanhamento. Imagina lá que você está fazendo acompanhamento com o médico, de uma hora para outra, todo o seu registro de acompanhamento, que eles chamam de anamnese, sumiu. O médico não sabe mais aonde o que ele fez, o que ele não fez, o que ele tem que fazer ainda. Você perde completamente o controle. Isso pode impactar na sua saúde. Registro, por exemplo, de educação. Imagina alguém chegar lá e roubar todas as notas de vocês, todos os registros de pagamento das mensalidades de vocês. E aí, como é que fica? Vocês vão ter que fazer tudo de novo. Imagina, os alunos no último período falam lá, perdemos dados de vocês, tem que voltar todo mundo para o primeiro período. Alguém vai ficar satisfeito com isso? Certamente que não. Então, veja a importância desses dados, né? Registro médico, registro de educação, de emprego e financeiro, acho que eu não preciso nem falar, né? Aí ele bota aqui, onde estão os meus dados, né? Então, tá lá, você tirou algumas fotos no trabalho utilizando seu telefone celular. Cópia dessas fotos estão disponíveis no seu dispositivo móvel, que se por um acaso sofreu algum tipo de invasão, essas fotos são compartilhadas. Se você compartilhou com algum amigo e esse amigo resolveu colocar numa rede social, pode ser também utilizada de forma errada. Então, observa, uma foto hoje pode te comprometer. Uma foto que você coloca, a pessoa pode pegar aquilo e manipular aquela foto. Hoje, com as ferramentas de IA bastante evoluídas aí que a gente tem, pode criar uma foto de um cenário, de uma situação que você realmente não estava, né? Então, temos que ter cuidado com isso também. Olha lá, ele fala sobre aquele conceito do médico que a gente falou, lá, dele precisar do seu prontuário para fins de faturamento e chega na hora não está lá disponível. Esses cartões de fidelidade que a gente fala aí de loja, né? Você chega numa determinada loja, todo mundo quer te dar cartão, mas, na verdade, aquilo ali é para ele poder te acompanhar o que você faz no seu dia a dia, através de um cartão que está sendo oferecido para você, entre aspas, de forma gratuita. Aqui ele fala de dispositivos inteligentes, né, que são hoje ligados à rede como um todo, né, à internet. Então, a gente tem hoje televisões, tem, sei lá, relógios, aparelhos que inicialmente não estavam ligados à internet, hoje estão ligados à internet, e, na maioria deles, os mais antigos, certamente, não tinham nenhum tipo de recurso de segurança. Então, acabam sendo bastante vulneráveis, né, a esses tipos de ataque. Roubo de dados, furto de identidade de dados médicos, atividades bancárias, tudo isso pode ser utilizado contra você. Quem mais quer meus dados? Olha lá, seu provedor de serviço da internet rastreia sua atividade online em alguns países e pode vender esses dados. Acredite, tudo que você utiliza, tudo que você faz é negociado para outra empresa que pode obter algum lucro com isso. Quer ver, não precisa ir muito longe. Se a gente ficar aqui conversando durante muito tempo de alguma coisa que eu preciso comprar, ou que algum de vocês precisa comprar, nosso celular aqui do lado está captando isso tudo. O que está aí do lado de vocês e o que está aqui do meu lado. E daqui mais algumas horas, ou talvez alguns minutos, vai aparecer uma propaganda no seu celular daquilo que você quer comprar. Por quê? Quem coletou isso na internet vai vender isso para os anunciantes, que compram isso como uma forma de tentar uma necessidade. Para quê? Sei lá, que eu preciso comprar uma geladeira. Aí, o software que está rodando aqui no meu celular, por exemplo, do Google, vai coletar isso e vai vender, por exemplo, para uma Casa Bahia, para uma Magazine Luiza. Vai falar assim, o Sobral precisa de uma geladeira. Oferece um negócio interessante lá que já está meio caminho andado. E é assim que eles negociam nossos dados. A Google não faz nada de graça. A gente faz conta com 15 GB e eu uso esses 15 GB, não preciso pagar hospedagem, não preciso pagar nada.
você já está pagando, porque ele usa seus dados todos nessas negociações de propaganda. Tá? Que eles chamam de avatar, né, como se fosse o perfil de cada um de nós, e ele começa a vender isso, começa a fornecer para as empresas que precisam disso para divulgar um tipo de serviço, divulgar um tipo de produto, e assim por diante. Então veja como a gente está assim, muito exposto, né? Se ele fala sobre corporativos, a gente está falando de agora, a gente vai para dados corporativos, dados transacionais, negociações da empresa, o que é propriedade intelectual. Então, uma coisa que só a sua empresa faz, só você detém aquela tecnologia, você não quer que outras pessoas saibam aquilo, porque senão a tua tecnologia perde valor. Né? A parte financeira, o que você está tendo de lucro, qual foi o recurso que você utilizou para ter aquele maior lucro. Seu concorrente pode estar louco para descobrir isso. Né? Ele fala aqui do conceito de internet das coisas, que são dispositivos, como eu já falei, que não tinham característica própria de estar conectado a uma rede, e hoje são conectadas essas câmeras IPs, né, que foram desenvolvidas. A gente vai ver aí durante a matéria, não nesse curso, durante a matéria, um ataque que teve, chamado de Mirai, acho que foi 2016, acho que alguma coisa assim, que foram 150 mil câmeras infectadas, e todas elas, num determinado momento, fizeram uma solicitação ao servidor, negando o serviço daquele servidor. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa negação de serviço mais à frente. Tá ok? Ele fala dos princípios de confidencialidade e integridade, que está diretamente relacionado à nossa informação. Então, minha informação ela tem que ser confidencial, dependendo da informação que seja. Como, por exemplo, meus dados pessoais, como identidade, CPF, número de cartão de crédito, número de conta, isso tem que ter sigilo, confidencialidade. Integridade, esses dados não podem ser modificados. Então, por exemplo, a nota do aluno que está armazenada lá no banco de dados, ninguém pode entrar lá no seu professor para alterar essa nota. Então, o que significa isso? Tem que estar íntegra. Ela não pode ter sido alterada por nenhum outro aluno ou uma pessoa mal intencionada. Aqui ele fala sobre em que momento a gente precisa tratar essa informação, tanto no processamento, quanto no armazenamento e também na transmissão. Em qualquer uma dessas situações, a gente tem que ter alguma ação relacionada à segurança. Se ela está sendo processada numa máquina, essa máquina tem que ter recursos de segurança. Se ela está sendo armazenada em outra máquina, essa máquina tem que ter recursos de segurança. E se ela está trafegando na rede, piorou. Aí mesmo que ela precisa ter uma segurança bem eficiente. Aqui alguns cuidados que a gente precisa ter. Primeiro, de conscientização, treinamento, educação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso durante a disciplina. Por que a gente precisa ter isso? O elo mais fraco da segurança é o ser humano. Somos nós. Né? Então, a gente precisa conscientizar, precisa sempre estar treinando essas pessoas. Normalmente, as grandes empresas fazem isso de 3 em 3 meses. Tipo uma reciclagem, para que todo mundo esteja ali em condições. Tecnologia, né? O uso de recursos tecnológicos atualizados, né? Os mais modernos para garantir, e políticas e procedimentos. Então, nós temos que ter normas que precisam ser seguidas. Por exemplo, quando você vai ver hoje algumas empresas, tem uma norma lá de que quando você cria a senha, tem que ter, senão a tua senha não é validada. Tem uma outra regra, de 60 em 60 dias, você tem que trocar aquela senha. Então, isso são procedimentos, são políticas da empresa para garantir uma segurança maior. Aqui ele fala do conceito de phishing, né? Que é uma forma de você capturar informações dentro da rede. Isso é real, acredite. Você tem diversas pessoas hoje conectadas na rede que estão trabalhando, desenvolvendo ferramentas ou buscando vulnerabilidades para colher seus dados e utilizar de forma errada. Né? Aqui ele fala também do conceito do bot, são esses pequenos robôs que são feitos que tentam descobrir alguma coisa, alguma vulnerabilidade, através da força bruta. O que é a força bruta? Ele fica fazendo diversas tentativas. Olha aqui, um exemplo legal aqui de negação de serviço. 122 mil câmeras foram sequestradas e usadas para realizar um ataque DOS. Tá vendo? Mas aí depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, para a gente ver o cenário completo, como é que aconteceu.
esse Equifax aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Os atacantes conseguiram explorar uma vulnerabilidade de seu software de aplicação web para obter o acesso aos dados pessoais sensíveis de milhões de clientes. Um que ficou bastante conhecido aí, alguns anos atrás, foi a invasão da base de dados da Sony, onde foram expostos, né, todos os dados de todos os usuários da PSN, que tinha lá, que é a Play Store da Sony, né, do PlayStation. Então, assim, todas as informações, inclusive de dados financeiros das pessoas, foram violados. Então, isso hoje gera prejuízos assim, incalculáveis, né, por conta até das legislações que prevêem isso. Consequências de violação de segurança. Danos na reputação. Imagina a imagem da Sony como ficou no mundo todo. Certamente os usuários passaram a ter um certo cuidado maior, né, individualmente com relação aos dados que são colocados nesse ambiente. Os vandalismos, que são as pessoas que estão lá mal intencionadas e vão tentar indisponibilizar algum serviço. Roubo, que hoje é o grande foco, né? Não era o foco desses hackers, dessas pessoas com mais conhecimento técnico, era mostrar mesmo o seu conhecimento. Hoje é para roubar, para gerar algum tipo de benefício financeiro. Perda de receita, claro, para o lado do alvo, né? E propriedade intelectual também prejudicada, aquilo que não poderia vazar de jeito nenhum por ser uma coisa que só sua empresa faz, deixou de ser uma propriedade intelectual. Aqui ele fala do que pode ser levado, né? Nesse caso aqui, ele fala aqui, ó, do banco de dados de clientes foi violado. Você imagina, perder um banco de dados hoje, por exemplo, se alguma instituição de ensino diferente da nossa contrata um hacker desse, ele consegue capturar todo o banco de dados da nossa instituição. Imagina o que vai acontecer a partir de amanhã. Vocês vão receber milhares de propostas de transferência de curso para uma unidade de forma mais em conta, com mensalidades mais baratas. Por quê? Ele vai saber tudo que você tem aqui, tudo que te oferece aqui. Vamos supor que aqui você pague 1.000. Ele certamente vai te oferecer para você pagar 900 lá. Ou uma facilidade maior ainda, que seja interessante você migrar de onde você está para uma outra faculdade. Então, veja, esse banco de dados de aluno é fundamental que ele seja de acesso restrito. Somente as pessoas que trabalham com isso internamente podem ter acesso. Uma violação disso pode fazer com que a instituição pare de funcionar. Uma outra aqui, ó, já conseguiram acessar diretamente os nomes completos dos alunos, endereço, número de telefone e detalhes da matrícula da escola na internet. É o exemplo que a gente acabou de dar aqui agora. Né? Pontos principais. Que uma violação de segurança é um incidente, que a gente chama de incidente de segurança, né? Que resulta em um acesso não autorizado de dados, aplicações, serviços ou dispositivos. Tudo isso pode gerar prejuízo, né, para aquela determinada empresa. E, por isso, a empresa tem que se preocupar hoje com essa segurança. Então, é uma das áreas que eu costumo dizer para os alunos assim, muito promissoras, não tem para onde a gente fugir. As grandes empresas que têm algo de valor, que têm dados que são tratados como ativos, são coisas que geram valor para a empresa, precisam ter recursos de segurança, senão não sobrevive. Certamente ela vai ser invadida e ela vai perder aquilo que ela tem de valor, que são os dados daquela organização. Tá legal? Ele bota aqui como uma ação interessante, mas isso a gente vai fazer durante a disciplina, até poder identificar outros casos, o que foi roubado, quais foram as vulnerabilidades que foram exploradas e o que pode ser feito para evitar. Na verdade, no nosso curso, a gente tem 2 disciplinas que tratam sobre isso. É essa, que é a introdução, e tem uma de segurança cibernética, que é um pouco mais à frente, que os cursos de tecnólogo não têm. São só os de bacharelado que tem. Sistema de informação e ciência da computação, sistema de informação e engenharia de software. Desses 3, a gente tem a de segurança, que aí a gente aprofunda um pouquinho mais em cada um desses tópicos. Aqui ele fala sobre os invasores, né, cibernéticos, alguns casos bem típicos, que ele fala que o primeiro deles são os hackers amadores,
são, na verdade, hackers que não apresentam nenhum conhecimento técnico. Ele só vai buscar na internet o que alguém usou para invadir. E ele vai pegar aquilo e replicar em outro lugar. Então, é como se eu fizesse assim. Eu tenho aqui ao todo, sei lá, 14 alunos que estão aqui, assistindo a aula aqui comigo. Então, eu já descobri que tem uma vulnerabilidade no Windows. Aí, o que eu faço? Ó, o microfone aberto aí. Cuidado. Oi, filho. Ó. Oi, filho. Já desativei, professor. Beleza. É só porque, assim, de repente sai um som. Eu sei que vocês não estão esperando, então é melhor manter ele fechado antes de falar qualquer coisa. Não era o meu, não. Beleza? Não, mas eu já vi aqui que fechou. Agora estão todos eles fechados. Espera aí, que agora eu perdi. Estava nessa aqui. Deixa eu botar para apresentar de novo. Tá aqui, né? Então, o que são os hackers amadores? São como se eu fosse um hacker amador e eu sei que o Windows tem uma vulnerabilidade. Desses 14 alunos que tem aqui, 10 deles já atualizaram o sistema operacional e já não tem mais esse problema. E 4 não. O que eu, mesmo não sabendo nada, não sendo nenhum conhecedor técnico da parte de segurança, posso fazer? Pego aquela ferramenta que alguém já usou e vou tentando um por um. Dos 14, eu vou descobrir 4 que não atualizaram o sistema operacional. Aí eu vou conseguir invadir a máquina deles. Aí eu me considero um hacker, porque eu consegui invadir. Hacker que a gente chama de amador, porque não foi ele que criou nada, ele só explorou uma vulnerabilidade que foi já descoberta por outros hackers mais evoluídos tecnicamente. Tá legal? Então a gente tem que tomar cuidado com esses que são amadores, porque se a gente não fizer as atualizações que são previstas pelos fabricantes, seja lá o que for, aquela vulnerabilidade que é de conhecimento público vai ser explorada por um desses amadores. E a gente fica dando crédito para esses caras aí, para eles falarem que eles. A gente tem que sempre tentar manter as coisas atualizadas. Aqui eles têm uma classificação de 3 tipos de hacker. É o white hat, que é o chapéu branco, que são os hackers chamados de hackers éticos, ou hacker do bem. São aqueles que são contratados, né, por uma empresa para tentar descobrir quais são as suas vulnerabilidades e propor, através de relatórios, as melhorias. Esse é um cenário muito legal para se trabalhar. Conhecer essas vulnerabilidades, conhecer as ferramentas de teste, de monitoramento, de rastreamento dentro de uma rede, para você ser contratado por uma empresa para descobrir quais são as vulnerabilidades. Se paga muito bem para esse tipo de serviço. O Black Hat é aquele que é o pior deles. Vamos lá para o final. É aquele que vai buscar as vulnerabilidades para tirar alguma vantagem. E o do meio do caminho aí, que é o chapéu cinza, né? O Grey Hat, o que esse cara faz? Sem ninguém contratar ele, ele vai lá na empresa e tenta descobrir uma vulnerabilidade. Aí ele vai lá na empresa e fala o seguinte: ó, eu descobri. Quer que eu conserte para você? Não quer que eu conserte? Tá bom, então. Outra pessoa pode descobrir. Mas, na verdade, ele não está falando que outra pessoa pode descobrir. Ele está falando que ele vai passar isso para outra pessoa poder utilizar aquilo de forma errada. Tá certo? Então, é um cuidado que a gente precisa ter também com esse tipo de atacante. Aqui ele bota os hackers, né, as organizações de hacktivistas, né, criminosos virtuais. Então, eles são muito bem organizados para isso, principalmente para benefícios relacionados ao Estado, né, para buscar alguma coisa relacionada ao governo. Interno e externo, a gente sabe que tem ameaças que são externas, as mais impactantes, né, e as de maior número, mas dentro também nós podemos ter pessoas mal intencionadas. Aquele funcionário que está insatisfeito com alguma coisa, pode, como ele está botando aí, colocar um dispositivo desse USB infectado, comprometer uma máquina e daquela máquina comprometer toda a rede da empresa. Então a gente tem que se precaver também. Sobre qual seria a solução para isso? Não habilitar a porta USB.
Se não há necessidade, para que a porta USB vai estar habilitada? Ninguém usa o USB dentro da empresa, desabilita todas as portas. Se alguém chegar ali mal intencionado com uma ferramenta, com um dispositivo desse infectado, não vai ser nem lido pelo computador. Então, só essa é o que a gente fala, que a gente vai diminuir a área de atuação dessas pessoas mal intencionadas. Se eu desabilito todas as portas, ninguém vai trazer uma USB infectada. Sabe que não vai adiantar. Ok? Aí ele fala aqui do conceito de guerra cibernética, né? Ah, não. Eu falei para vocês que era aqui da criptomoeda, mas da criptomoeda no segundo modo. Aqui ele fala da Stuxnet. Esse caso aí, eu acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada na internet, que tem uns vídeos. Aqui no material tem um vídeo curto, mas na internet tem documentários assim que falam. Foi um vírus que eles colocaram na usina nuclear do Irã. Na época, isso foi nada comprovado, mas grande possibilidade de ter sido algum americano que fez isso, como uma forma de prejudicar a produção de energia nuclear deles. E acabou que isso se perdeu um pouco de controle. Isso acabou infectando outros dispositivos que não tinham nada a ver com o assunto. Né? Mas depois vocês assistam o vídeo, é bem legal. Na internet tem uns 2 ou 3 documentários falando sobre isso. O propósito da guerra cibernética é justamente isso, né? Coletar informações e segredos de defesas nacionais, né? Ou de algum órgão específico. Vai impactar na infraestrutura da nação. Por exemplo, você invadiu hoje uma usina hidrelétrica nossa, por exemplo, como a de Itaipu. Cito essa como exemplo, porque eu tenho alguns conhecidos que trabalham justamente na segurança dessa usina, né, hidrelétrica. Então, eles têm que garantir que ninguém de fora interfira no trabalho que está acontecendo ali. Imagina uma usina dessa parar de funcionar. Pode parar várias cidades que estão em torno dela, né, que dependem daquela energia. Então, final do módulo 1, tem esse questionáriozinho para vocês poderem fazer. É bom fazer até para ver se entenderam tudo, se tem alguma outra dúvida que vocês possam tirar por ali. Tá legal? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não, tranquilo? Tranquilo. Deixa eu compartilhamento aqui. Vamos para o módulo 2. Aqui no módulo 2 ele dá vários exemplos de ataques que eu acho que, assim, depois é só você ler o texto de cada um deles, já para vocês entenderem muito bem do que se trata, tá? Eu não vou nem entrar em muitos detalhes, não, porque só nesse módulo 1 eu já gastei muito tempo, só não vai dar para a gente falar todos eles. Vou tentar ser um pouquinho mais breve nesse aí. Aqui ele fala o tipo de ataque cibernético, né? Métodos de infiltração, os exploits, os exploradores e as suas vulnerabilidades, e o cenário de segurança cibernética. É nesse que ele fala sobre a criptomoeda. Então, ele fala aqui os tipos de malware, os tipos de software maliciosos. Né? Primeiro que ele fala, que é um espião, são softwares que ficam rodando na sua máquina, no seu ambiente, e tentar coletar todos os dados que estão passando ali. Inclusive, nesse caso aí, ele fala do teclado. Tudo que você está digitando no teclado pode ser capturado por um software malicioso desse aí. Ele dá até o exemplo aqui de um cavalo de Troia, onde você tem um software legítimo rodando e por trás dele um software malicioso só coletando seus dados. Imagina que seus dados você fez lá um acesso a um banco, você fez um acesso a uma loja virtual para você fazer uma compra, e nesse momento você colocou dados que são sigilosos. Pode ser tudo capturado e ser usado de forma errada. Aqui ele fala do adware, que são tipos de ataque onde vão abrindo várias janelas na sua máquina. Hoje é muito comum abrir na lateral, né, da tela, ela vai poluindo a sua tela e pode atrapalhar ou dificultar você dar prosseguimento ao seu trabalho. Tem os backdoors, que são portas que antigamente ficavam abertas de forma proposital nos sistemas, né? Para que você pudesse acessar esse sistema remotamente.
Aqui hoje isso é proibido. Por quê? As pessoas mal intencionadas, os hackers, sabendo da existência dessas portas, o que eles fazem? Eles ficam tentando descobrir como acessar essa porta. Então, a partir do momento que você diz, ó, não tem mais, eles vão tentar acessar essas portas de software antigo ou de versões antigas. Porque nas de hoje, a maioria dos lugares garante que não tem mais essas backdoors. Tem o ransomware, que nada mais é do que os sequestros de dados. Então, são dados que são criptografados, codificados, né? E para você ter acesso àqueles dados novamente, na sua forma original, você tem que pagar o quê? Você tem que pagar um resgate, né? Eles falam para isso. Senão, você não tem mais acesso aos seus dados originais. Os CAROES são aquelas mensagens que a gente recebe de avisos, né, de cuidado com vírus, cuidado com a temperatura do seu celular, cuidado com a quantidade de coisa que você tem aberto, que na verdade são tudo mensagens falsas e que te propõem clicar num botão para ele poder corrigir. Clicou naquele botão, ele está instalando um software malicioso na sua máquina. Então temos que ter cuidado com isso também. Identificou algum recurso de alguma indicação de problema de segurança? Chama um técnico para ver aquilo. Não toma nenhuma iniciativa antes, que você pode estar instalando um software malicioso na sua máquina. Aqui ele fala do rootkit, que são softwares que ficam monitorando sua máquina, né, para poder fazer modificações no seu sistema operacional ou na aplicação que está rodando. E a partir daí abre um backdoor, instala um software malicioso e assim por diante. Vírus é o tipo de programa malicioso que ele precisa ser acionado por algum usuário. Então, é aquele caso que você recebe um e-mail e no e-mail tem um link ou tem um arquivo executável que você precisa executar para ele poder ser acionado na sua máquina e se propagar dentro de uma rede. Tá ok? Então, veja, precisa da participação do usuário. Por que eu estou reforçando isso? Que a gente vai ver aqui os worms são bem parecidos, mas só que ele não precisa da participação do usuário. Se você pegar um pendrive que tem um worm, você pode só colocar na máquina sem acionar nada. Ele automaticamente já vai comprometer aquela máquina e por ele não depender de nenhum usuário, ele se propaga numa velocidade muito grande. Olha o exemplo que ele está dando aí embaixo. Ó. 300 mil servidores em 19 horas foram infectados. Justamente porque vai passando um para o outro. Não precisa ter uma pessoa para acionar isso. Eu precisaria de 300 mil pessoas para fazer isso? Não. As próprias máquinas vão propagando isso automaticamente. Ficou faltando o cavalo de Troia aqui, que nada mais é do que um software que é legítimo, mas que por trás dele tem um software malicioso. Quando você executa o legítimo, automaticamente você está executando também aquele software malicioso. Tá legal? Aqui é legal comentar isso, que são alguns sistemas que indicam que a nossa máquina pode estar infectada com algum malware. Ele bota aqui, ó, aumento do uso da CPU, do percentual. Eu uso normalmente 70%, 60%. De uma hora para outra começou a usar 100%. Tem alguma coisa errada. Seu computador começa a congelar ou travar frequentemente, diminuição de velocidade na web, problemas de conexão, fica caindo toda hora, arquivos modificados ou excluídos que não foi você que fez, presença de arquivos ou programas na sua área de trabalho que também não foi você que colocou. Você abrir, por exemplo, gerenciamento de tarefas e ter lá processos sendo executados que não foi você que colocou para executar. Então, tudo isso indica que pode ter um software malicioso na sua máquina. Aqui alguns métodos de infiltração, ele fala sobre o conceito de engenharia social. Vamos falar mais sobre isso aí também durante a nossa disciplina, tá? O engenheiro social é aquele cara que consegue convencer pessoas a fazer coisas que elas não podem fazer, só no poder de convencimento. Aqui está o grande perigo, porque ele usa o quê? Vulnerabilidade do ser humano. Nós vamos ver alguns casos que falam sobre isso depois. Tá? Aqui ele mostra do quê? Quem está te seguindo, quem está te acompanhando, ou então aquele que negocia com você, se você me der a senha, eu te pago um lanche ali na esquina. Não, coisa assim absurda, mas é aquele que vai trocar algo por algo. Tá ok? Aqui
Aqui ele fala do tipo de ataque de negação de serviço, que é o quê? Você negar um serviço, deixar de oferecer aquele serviço. Então, em alguns casos, isso gera prejuízos assim calculáveis. Imagina, na semana de matrícula de vocês, que vocês têm que pagar a matrícula ou montar a grade de vocês. Imagina, a instituição sofre um ataque e os servidores todos param de funcionar. Ninguém paga, ninguém monta a sua grade de horário, para todo o funcionamento da instituição. É uma loucura. Isso gera um prejuízo muito grande. Tá certo? Então, isso é negação de serviço. É um serviço que precisa estar disponível e alguém vai lá e disponibiliza ele um determinado dia, um determinado horário. E a negação de serviço distribuída é quando a gente recebe essas solicitações para derrubar o serviço de vários lugares. Lembra que a gente falou lá atrás, 122 mil câmeras infectadas? São 120 mil câmeras espalhadas no mundo todo e todas elas vão fazer um pedido único, igualzinho, ao mesmo servidor. O servidor, ao receber 122 mil solicitações, ele não dá conta. O que acontece? Para de funcionar. Negação de serviço. Essa, no caso, é o DDoS, que é distribuída. Não sai todas as solicitações da mesma fonte, sai de fontes diferentes. O botnet são os robôs, né, que são criados para ficar replicando atividades. Então, ele fica tentando fazer ataques. Olha, lança o ataque DDoS. São vários robôs instalados que ficam repetindo a mesma solicitação sequencialmente. Vai gerar problema. Ataques on path, né, em tempo real. Man the middle. É o cara que fica na rede. Imagina aqui, a comunicação entre eu e vocês. Tem um cara que está aqui no meio do caminho. Ele recebe o que eu estou passando e ele repassa para você. Ele recebe o que você respondeu e repassa para mim. Qual é o grande problema aí? Ele está vendo tudo que está passando pela rede. E no meio do caminho ele pode fazer uma pequena alteração em alguma informação. Tá legal? Esse man mobile é no man the middle. Acontece isso numa rede cabeada, man mobile e uma rede sem fio. Então, tem lá uma pessoa que está ligada no teu roteador sem fio, no teu AP, e ali ele fica monitorando tudo, que está indo, que está voltando, para quem está indo e de onde está vindo. Ele consegue observar isso tudo. Ele coloca aqui o envenenamento de CO, né? Você provavelmente já ouviu falar da otimização de mecanismo de pesquisa, onde ele começa a direcionar coisas para endereços falsos. Você começa a fazer buscas, né, desses endereços, ele começa a mandar para endereços falsos, ao invés de mandar para endereços reais. Aqui, com relação ao ataque de senhas, né? Alguns cuidados que a gente precisa ter. Ataque de pulverização de senha. São aquelas senhas que são as mais fáceis, né? Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou então a sequência de teclado, né? Ele coloca aqui, ó, o QWERTY. É a sequência de teclado. Não quero memorizar, não. Vou pegar aqui uma sequência de teclado. Hoje já tem software que testa todas essas sequências até descobrir. Como tem software no ataque de dicionário, que testa todas as palavras comuns de um dicionário de uma língua qualquer, por exemplo, da língua portuguesa. Ele vai testar todas as palavras possíveis. Aí você vai falar assim, mas isso vai demorar muito tempo. Depende da máquina, depende da sua capacidade de processamento. Ela pode fazer isso, de repente, em semanas. E acabar funcionando. E acabar descobrindo qual é a sua senha. Aqui ele fala de ataque de força bruta, são todas as combinações possíveis, né? Aqui ele fala das senhas, deixa eu ver se eu lembro o que é. Valores numéricos que identificam os dados de maneira exclusiva. Ele fala da função de hash, isso depois a gente vai explicar um pouco melhor, mas é como se fosse um dígito verificador, né? Então, o que ele utiliza para tentar quebrar. No caso da função hash, ele tenta evitar que isso aconteça. Interceptação de tráfego, a gente falou ali de esse tráfego ser capturado no meio do caminho e está com uma senha, como texto em claro. Você conseguir ver todos os caracteres. Claro que hoje é muito difícil acontecer, mas é possível. Ameaças persistentes, né? Então ele bota aqui, os invasores também conseguem infiltração por meio de ameaças persistentes avançadas.
de longo prazo, furtiva e avançada com um alvo específico. Seria o quê? Você ficar ali tentando durante muito tempo, várias tentativas, até você conseguir descobrir o que você precisa descobrir. Tem algumas ferramentas próprias para isso. Ele fala aqui agora das vulnerabilidades, né, de segurança. Primeiro ele fala de hardware, então você pode ter memórias que têm alguma vulnerabilidade que pode ser explorada. Você tem processadores que apresentam vulnerabilidades que podem ser exploradas. Então você tem lá os softwares chamados de firmware, que são os softwares de gerenciamento de cada dispositivo desse. Quando é descoberta uma vulnerabilidade dessa, eles têm que atualizar esse firmware, eles têm que atualizar esse software. E nós temos que também atualizar. Então, o fabricante faz, mas não adianta nada ele fazer e eu não atualizar no meu dispositivo. Eu tenho que atualizar. Então, tem alguns cenários, né, que essas atualizações acontecem quase que automática, quando o teu sistema operacional percebe que tem uma atualização do fabricante, e tem outros cenários que nós temos que acionar isso. Então, ok? Depois nós vamos falar também mais sobre isso. Tá legal? Aqui são outras vulnerabilidades de hardware, né? O Meltdown e o Spectre, que estão relacionados a CPUs. E as vulnerabilidades de software, que são, por exemplo, um sistema operacional, Microsoft, que tem uma vulnerabilidade. Foi detectar essa vulnerabilidade, o que a Microsoft faz? Lança o que eles chamam de Service Pack, que é um pacote de atualizações para corrigir esses problemas do sistema operacional. É isso que acontece. O fabricante detecta, é informado sobre essa vulnerabilidade, ele corrige e faz a atualização. Buffer overflow, estouro de memória, então é aqueles tipos de ataque que a nossa memória é limitada, a memória RAM, até por conta de preço. Então, eles acionam uma série de tarefas para estourar aquela memória e você não conseguir trabalhar da forma eficiente como você deveria, né? Aqui ele bota de entrada não validada, faz o programa se comportar aqui de forma inesperada, né? Tem muitos tipos de ataque que utiliza isso, que são os ataques de SQL injection, onde você insere numa consulta uma série de caracteres junto com a tua solicitação, de forma que você consegue acessar uma coisa que não poderia ser acessada, que você consegue modificar uma coisa que você não poderia modificar. Então, esse conceito de SQL injection a gente vai ver só na matéria de segurança cibernética. Nessa a gente não fala ainda não, ok? Fraquezas, né, nas práticas de segurança, quando você tem recursos de segurança que não foram bem definidos e problemas de controle de acesso também. São regras que não foram bem definidas e acaba gerando problemas, tá? Falamos sobre a necessidade de atualização de software para que a gente consiga manter todos eles funcionando, né, com as atualizações. E esse cenário de segurança cibernética que ele cita aqui no final é o uso do conceito de criptomoeda, que toda transação de criptomoeda não precisa, a gente já sabe que não precisa passar por nenhum banco, não precisa passar por nenhum órgão governamental. E isso acaba sendo muito interessante. Por exemplo, numa negociação de pagamento de ranço, que você vai pagar ao sequestrador um valor assim, absurdamente alto para você ter seus dados reestabelecidos, né? E ninguém consegue rastrear como é que foi feito esse pagamento, né? Isso tudo está relacionado com segurança também. Ok? Esse CryptoJack é o quê? Uma ameaça que está diretamente relacionada a esse cenário, né? Onde os próprios atacantes invadem a sua máquina e começam a usar a capacidade de processamento da sua máquina para minerar a criptomoeda para eles. Então, quer dizer, ele está usando o potencial da tua máquina sem te pagar nada por isso. E ele está gerando lá multiplicações lá das suas criptomoedas. Então, isso também é um tipo de ataque. E chegamos aqui ao final desse segundo módulo, né, com o nosso questionário. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esses conteúdos que nós falamos? Não, tranquilo?
Podemos seguir? Para o módulo 3. Aqui ele fala de segurança dos nossos dados, né? Já até falamos bastante coisa sobre isso, ele dá só uma reforçada. Fala aqui de um conceito importante, que é o conceito de criptografia, que a gente também vai falar bastante. Não se preocupe com isso, se você ainda não tem uma visão assim mais ampla sobre o que vem a ser criptografia, porque é um dos tópicos da nossa disciplina, tá? Vamos falar bastante sobre isso aí. Vamos ver se é bem rapidinho. Ele fala aqui, ó, alguns recursos de segurança que a gente pode utilizar. Ativação de firewall, de filtro, né, de pacote, instalar antivírus e anti-spyware para ter esses softwares maliciosos com muita facilidade rodando na sua máquina, gerenciar seu sistema operacional e navegador, configurar proteção de senha, então, aquelas proteções, aqueles requisitos mínimos da sua senha, né? Aqui ele fala de segurança em rede sem fio, a necessidade da gente utilizar protocolos de segurança mais atuais. No caso aí da rede sem fio, a gente utiliza o WPA2, que já configurou um roteador, configurou um serviço de segurança em ambiente sem fio, sabe que a gente tem alguns protocolos. Tem o EP, que a gente não usa mais, tem o WPA e o WPA2, que esse é um dos mais utilizados. Tem até mais evoluído, mas que nem todos estão ainda disponíveis em todos os equipamentos, né? Aqui ele bota alguns requisitos para ser forte, olha lá. Não utilizar palavras de dicionário, né? Não, se possível, utilizar caracteres especiais, não usar nomes de usuários ou nomes de computadores, utilizar senhas com mais de 10 caracteres. Então, isso tudo são boas práticas para senha, né? Aqui ele propõe também o uso de uma frase secreta, onde você tem uma frase, o nome de um filme, o nome de, sei lá, de alguma coisa, e você faz umas substituições de caracteres para que aquilo possa ser usado como sua senha, né? Aqui ele bota as diretrizes, olha lá, ter no mínimo 8 caracteres, não ser uma senha fácil de adivinhar. Deixa eu ver. Não deve ter dicas de senhas, né? Ela deve ter um período de expiração para você poder tocar essa senha e daí por diante. Manutenção de dados, ele fala do conceito de criptografia, que é uma forma da gente codificar os nossos dados. Para que esses dados, ao circular por uma rede pública como a internet, eles não circulem como a sua forma normal, como, por exemplo, uma senha de banco, uma senha de cartão de crédito, o número do cartão de crédito. Isso circula na rede, a gente sabe que circula mais. Eles vão criptografados. A pessoa que captura aquilo vai ver uma série de caracteres especiais sem saber o seu conteúdo original. Tá legal? Ele mostra aqui o passo a passo no Windows, como é que você criptografa um arquivo, uma pasta de dados dentro da sua máquina. Isso aqui é legal para fazer. Fala sobre a necessidade de backups de dados, caso os dados sejam corrompidos, você tem isso guardado em outro lugar. Você pode ter no outro dispositivo na sua casa, pode ter no outro dispositivo, de repente, no trabalho, ou vice-versa, e pode ter na nuvem, né? Então, os serviços hoje que são armazenados remotamente. Como é que você exclui seus dados permanentemente? Então, a gente sabe que, vocês vão ver isso em arquitetura de computadores, que os dados, quando a gente deleta os dados de um HD, de um dispositivo de armazenamento, efetivamente eles não são apagados. Aquela área foi liberada para você salvar outra coisa ali. E até que você salve, os dados estão ali. Então, assim, se uma pessoa pegar aquilo com alguma ferramenta de rastreamento do dispositivo, né, ele consegue pegar todos os dados que, entre aspas, foram deletados. Então, a gente tem ferramentas, né, para você limpar permanentemente todos os dados. O que ele faz? Ele vai colocando uma opção de lixo, sobrescrevendo todo o texto que estava lá. Aí você consegue realmente descaracterizar os dados que estavam lá armazenados. Aqui ele fala de quem é o dono dos seus dados, né? Que seus dados ficam
armazenados remotamente, as pessoas podem utilizar isso de forma errada. A gente vai falar de um documentário, né, que eu vou explicar para vocês mais para frente, que mostra que nós temos que ter um certo cuidado com esses nossos dados, porque as pessoas usam isso de forma errada. Como proteger sua privacidade online? Ele mostra aqui o uso de PIN, que são números, né, de autenticação, e tem hoje a autenticação em 2 fatores, né? Aquilo que você entra, você coloca a sua senha, aí você recebe um código no seu e-mail, ou recebe um código de SMS, ou recebe um código no WhatsApp, para você complementar com aquele código. Então, é uma forma de você se autenticar com 2 recursos, a sua senha e mais esse código que você recebe. Autorização aberta são protocolos, né, próprios para isso, que são utilizados também para garantir uma segurança dupla. Alguns softwares utilizam isso. Privacidade no e-mail, privacidade navegando na web. Então, a gente tem hoje alguns recursos. Por exemplo, quando a gente fala de privacidade na web, você tem lá o teu HTTPS, que é o nosso protocolo de acesso a servidor web, hoje, com Szinho de security, indicando que você faz uma navegação segura, uma navegação que nem todos vão ter acesso aos dados que estão passando por ali. Tá? E, por último, o nosso questionário aí do módulo 3, que depois vocês podem ver lá com calma, tentar fazer e ver se vai ter alguma dúvida ou algum problema relacionado aos assuntos do módulo 3. Vamos para o módulo 4. Módulo 3, tranquilo? Sem dúvidas? O módulo 4 também é tranquilo, ele fala aqui de proteção a uma organização, né? A gente falou de proteção de pessoas, vamos falar proteção da organização. Dispositivos e tecnologias voltados para a cibersegurança, abordagem comportamental e abordagem da Cisco. Aí já viram um pouquinho de propaganda da Cisco, né? Esse final do módulo 4 e módulo 5. Aí vamos passar por eles aqui rapidinho. Aqui ele fala alguns dispositivos que podem ter ou não segurança, são os roteadores, e alguns recursos que a gente utiliza para segurança, efetivamente, como o Firewall, que é o filtro de pacote, e a gente tem também o sistema de prevenção de intrusão, que a gente vai falar sobre eles, que é o IPS e o IDS. Um só identifica, outro identifica e toma uma ação para evitar que aquilo possa ter algum impacto negativo, né, para a sua empresa. Ele fala do conceito de redes privadas virtuais, as famosas VPNs, que são redes, são canais, né, criptografados de comunicação entre origem e destino. Tem os softwares antivírus e anti-malware, né, e outros dispositivos de segurança que podem ser implementados. Os firewall pode ser de 2 tipos, camada de rede, que vai olhar endereço IP, e camada de transporte, que vai olhar portas TCP e UDP. Provavelmente vocês vão ver isso na matéria de fundamentos de rede, professor Emerson, né? Aí vários tipos de firewall que a gente pode implementar aqui, que cada um deles vai olhar um tipo de característica da comunicação para saber se alguém de dentro da rede pode sair com aquela informação ou se alguém de fora pode entrar na rede sem estar devidamente autorizado. Varredura de porta, voltando ao conceito lá de camada de transporte, ele vai olhar as portas de cada aplicação para saber se tem algum problema de segurança ou não. Aí ele tem um Nmap que faz escaneamento de porta, é um protocolo, né, implementado em um software que vai fazer essa verificação. O sistema de detecção e prevenção de intrusão, falei deles, do IDS e IPS, que um só detecta e o outro previne. O D é de detection e o P é de prevenir, né? Então, ele vai prevenir que aquela atividade maliciosa realmente gere algum tipo de problema. Detecção em tempo real, então, são aquelas ferramentas de monitoramento que ficam identificando a partir de qualquer mudança de comportamento,
ele consegue identificar que algo não está normal. Aqui as proteções contra malware, né? Existem soluções corporativas que analisam todo o ambiente da rede, para ver isso, não analisam só localmente. Melhores práticas de segurança, ele bota aqui, ó, realizar uma avaliação de risco, então você testar constantemente o teu ambiente de segurança, criar uma política de segurança, definindo regras, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito, e medidas de segurança física. Quem é que pode entrar num setor onde tem um firewall, onde tem um roteador, onde tem o teu servidor? Então, são restrições de acesso físico, né, a um determinado lugar. Medidas de segurança de recursos humanos, aqueles treinamentos que a gente faz, realização de backups, manter os patches e atualizações de segurança sempre atualizada, empregar controles de acesso, só quem pode ter acesso a um determinado recurso, testar regularmente a resposta a incidente, simular um incidente de segurança e ver como é que vai ser a atuação das pessoas, dos recursos de segurança, se vão funcionar ou se não vão funcionar. Sempre bom a gente fazer alguns testes, né? Implementar ferramentas de monitoramento, implementar dispositivos de segurança, implementar soluções mais abrangentes de segurança de endpoint, que é o nosso dispositivo final. A gente, quando está pensando em segurança, pensa sempre em algo de maior escopo, né? Mas você tem que pensar no teu usuário final, né? Aquele celular, ou aquele notebook, ou aquele desktop que está ligado à sua rede. A segurança aqui é baseada em comportamento, aquela necessidade da gente treinar o nosso pessoal, né, com relação às vulnerabilidades existentes em ambientes públicos, como o honeypot, que ele coloca aqui, que são as redes públicas, né? As arquiteturas de solução de defesa contra ameaça cibernética. Então, você utilizar isso e englobar dentro dessa ferramenta um cenário completo da tua organização. Aqui algumas outras soluções da Cisco, né, que ele faz propaganda. Aqui ele fala do teste de penetração, que é o quê? Você testar uma invasão dentro da sua rede, só que isso é programado. Então, você vai avisar os seus funcionários que aquilo é um teste e você vai tentar burlar algum recurso de segurança para ver se ele ainda está eficiente ou não está mais eficiente, precisa ser atualizado. Ok? Aí ele vai testando aí com vários recursos. A redução de impacto é o quê? Você segmentar o teu ambiente. Se, por exemplo, o setor administrativo foi invadido, só aquele setor, aquilo não impacta nos outros, porque isso está segmentado. Vamos falar também sobre isso. A gestão de risco é você entender que você tem um risco dentro da sua empresa e, por questões financeiras, talvez, você não consiga bloquear todo aquele risco. Você não tem orçamento para poder fazer o controle de todo aquele risco. Então, você sabe que aquele risco existe e você tem que tentar gerir aquilo de que forma? Se for invadido e se alguma informação for corrompida, eu tenho uma outra solução, que é o quê? O meu backup de dados. Aqueles dados foram corrompidos, eu pego a outra cópia que eu tenho aqui, que não foi corrompida, e uso ela. E assim sucessivamente. Aqui a abordagem da Cisco com relação à cibersegurança, ele vai falar aqui de uma série de recursos, né, da própria Cisco, né? Então você vê algumas ferramentas aqui que são ou de empresa, ou da própria Cisco, ou de empresas que foram adquiridas pela Cisco e eles oferecem essas soluções. Tá ok? Chegamos aqui ao final do módulo 4, como eu falei, era mais assim, de produtos mesmo. E o 5 é falando sobre profissional de segurança. A gente vai ver aqui também bem tranquilo. Sobre o 4, alguma dúvida? Não? Beleza? Deixa eu abrir o 5 aqui, então, rapidinho. O 5 é rápido. Aí ele fala aqui sobre a possibilidade de você atuar como um profissional da área de segurança, né?
5. Isso aqui. Beleza. Vamos lá. Então, ele vai falar questões éticas, legais e éticas e educação e carreiras, né? Dentro da área de segurança. Aqui ele fala sobre o perfil, né, de segurança que a gente precisa levar em consideração, as questões jurídicas pessoais, né? Questões legais corporativas, que a gente precisa levar em consideração toda a parte do que está previsto para aquele nicho de trabalho, o que está previsto para aquela organização poder levar em consideração. Então, não adianta a gente só fazer regras que vão deixar de atender alguma legislação que regulamenta a tua atividade. Então, é como se eu falasse para vocês o seguinte: olha, eu não vou inscrever meus alunos no ENAD como uma forma de garantir que os dados deles não vão ser expostos. Eu não posso deixar de inscrever vocês na prova do ENAD, porque isso é uma determinação do Ministério da Educação. Então, eu não vou inscrever para não expor os dados de vocês, mas, ao mesmo tempo, eu estou deixando de cumprir uma lei que é especificada para todas as instituições de ensino superior, que é o aluno que vai se formar no ano do ENAD ter que ser inscrito na prova para ele poder fazer a prova no final do ano. Perceberam? Então, isso é uma questão legal que a gente não pode deixar de cumprir por questões de segurança. A gente tem que cumprir e tem que fazer com que, ao enviar esses dados para o site do MEC, ele está indo no link seguro. Eu usei um recurso, mas não deixei de fazer. Tá ok? Bota aqui o que é a ação lícita, né? Qual ação seria favorável para as partes interessadas? Então, é sempre pensando que é alguma coisa que você vai fazer sem ferir a regulamentação daquela área de atuação. E aqui ele fala no final como é que você pode se tornar um profissional da área de segurança, né? Então, ele mostra que aqui dentro do próprio material a gente tem uma série de cursos. Ele tem um caminho de formação, né, dentro da Cisco relacionado à parte de cibersegurança. O primeiro curso de formação é esse que a gente está fazendo aqui e que você pode ir fazendo os outros logo em seguida. Não nesse caso, no nosso caso, porque a nossa preocupação aqui é a nossa graduação. Então, a gente vai focar na disciplina de introdução à segurança. Sobrou, mas eu queria fazer um curso mais avançado da Cisco. Fala comigo no final do período. Aí a gente tem lá aquele mês de julho, quase todo livre. A gente faz um outro curso lá. Se fizer um curso agora, vocês fazendo fundamento de rede, introdução à segurança, introdução à programação, mais o Lab Vida, que é online, acaba não tendo sucesso em nada. Então, vamos fazer as disciplinas quando chegar no meio do ano. Quando chegar no final do ano, lá em final de dezembro, início de janeiro, até início de fevereiro, quando começam as aulas de volta, vocês podem fazer o curso que vocês quiserem. Eu mesmo abro turma, coloco vocês dentro da turma, mas junto com as disciplinas, pela minha experiência, não é uma boa prática, porque vocês acabam uma coisa atrapalhando a outra. Tá ok? Então, saibam que dentro do próprio material da Cisco, dentro da plataforma, a gente tem diversos cursos na área de segurança que vocês podem fazer. Ele mostra aqui quais são o percurso da carreira, né, de cibersegurança. Aqui ele não bota nem os nomes dos cursos, mas está diretamente relacionado com a função dessa daí. Tá legal? E no finalzinho, o quiz desse módulo, que é bem básico, e na prova final, eu acho que o que cai também é bem tranquilo, dá para a gente matar assim por dedução. Tá ok? Então, passamos aí rapidinho sobre o conteúdo dos 5 módulos. Acredito que, dando essa visão geral, e agora vocês tendo acesso a esses slides, dá para vocês darem uma lida com calma, pegar um detalhezinho ou outro, que eu fui passando mais rápido assim, e com isso conseguir fazer as provas de capítulo e o exame final de uma forma mais tranquila. Tá legal? Dúvidas, perguntas, dívidas? Tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo? Beleza?
Então, posso parar aqui a gravação para não ficar estendendo muito o vídeo? Se não há mais dúvidas, sim. Então, beleza. Então, pessoal,